Seja bem-vindo à nossa aula de hoje sobre plano de saúde. Se você ainda não me conhece, eu sou a Wilma Dantas, sou enfermeira, sou também advogada de Direito Médico e da Saúde e também professora. Hoje falaremos sobre o tema plano de saúde, mais especificamente sobre cobertura e carência. Então vamos aprender o que é cobertura, o que significa, o que é carência, o que é cobertura mínima, qual que é o período máximo de carência estipulado aí pela ANS. Então vamos por partes. Primeiramente, convém dizer que a saúde é direito de todos e dever do Estado, como você já sabe, artigo 9.6 da nossa Constituição. E por ser direito de todos e dever do Estado, não fique você pensando que o Estado aqui é o ente federativo, município, União, Estado membro, DF, é também, tá? Mas o Estado, ele também oferece uma ação de regulamentar. Ele é obrigado, na verdade, a regulamentar e a pensar, além de pensar normas, fiscalizar o cumprimento dessas normas. E em relação aos planos de saúde, o Estado faz isso por meio da Agência Nacional de Saúde Suplementar, para fazer valer o seu direito a ter aí os serviços de saúde. Porque caso contrário, você poderia assinar um contrato, né? Normalmente a gente faz por adesão, você nem negocia a cláusula, você tem que aceitar ali, e se não aceitar, realmente você vai ter que procurar um outro plano de saúde, uma outra operadora que tenha ali, digamos, cláusulas mais próximas daquilo que você deseja, porque você não consegue, na maioria das vezes, negociar. Aliás, eu nunca vi isso acontecer, tá? Mas vamos supor que tenha aí algum plano que te permita isso. Geralmente você não negocia as cláusulas, por isso que a gente chama de contrato de adesão. Sendo assim, o Estado precisa pensar em meios de fazer valer a saúde para todos, porque caso contrário, a gente tem, claro, operadoras sérias, mas a gente pode ter outras também que de repente iam oferecer ali, não ia configurar ali o mínimo que você precisa para ter garantia de saúde. Sendo assim, a ANS, ela foi criada, né, com esse fulcro, com esse objetivo: fiscalizar, regulamentar. Ela também faz algo muito interessante, que é intermediar a relação entre você, beneficiário de um determinado plano de saúde, e a operadora desse plano de saúde, que também pode ser um seguro de saúde, por que não, tá? Nossa, mas qual que é a diferença entre plano e seguro? Vou falar em linhas gerais aqui, e num outro vídeo a gente pode sim esmiuçar mesmo a diferença. Em linhas gerais, no plano de saúde, você adquire ali, você adere ao contrato, você passa a ser um beneficiário daquele plano e você vai utilizar os serviços credenciados daquele plano. E claro, a rede própria, que cada vez mais os planos de saúde estão desenvolvendo redes próprias, um hospital próprio, maternidade própria. Por outro lado, no seguro é diferente, porque no seguro você vai ter direito ao reembolso, tá? Ou pode acontecer também ao invés do valor ser passado com reembolso, esse valor pode sim ser direcionado diretamente àquele que opera o serviço de saúde, tá bom? E aí há um pagamento aí mais direto. Então é diferente. Perceba que no plano você utiliza o serviço, a rede credenciada. No seguro você tem uma liberdade maior para escolher e para depois ter aí esse valor ressarcido, ou a própria clínica, o próprio hospital vai receber esse valor. Em linhas gerais, é isso. Então, voltando aqui à nossa linha de raciocínio, então a gente tem uma lei específica, tá? Além da Constituição, uma lei específica para o SUS, que é a Lei 8.080, a Lei 8.142, no caso do SUS, e a gente tem uma lei dos planos de saúde. Essa lei, 9.656, ela vai estabelecer ali nos seus vários artigos, normas que os planos precisam seguir. E essas normas vão se basear ali no mínimo para que você tenha a garantia de dignidade na sua assistência, né? O artigo 12 vai falar da carência. O que vem a ser carência? Não sei se você já teve alguma negativa de plano de saúde
com base na carência, de falar assim, você está no período de carência. Cuidado, por quê? Muitas vezes esse período de carência, ele pode ser relativizado. Exemplo, você pode mudar de plano, tá? Tem aí as normas específicas, mas você pode pensar em um plano que vai, como que a gente diria, que vai observar a carência que você já teve no outro plano. Você pode também pensar aí em uma cláusula específica, existe essa possibilidade, tá? De um plano diferenciado quanto aos períodos de carência, períodos menores. Mas o que é o período de carência? É justamente aquele período em que você vai contribuir como beneficiário do seu plano, mas você não vai receber todas as contraprestações do seu plano. Então, de repente, você aderiu a esse plano e você já estava grávida, estava numa semana muito adiantada. Nessa situação, para um parto a termo, que a gente fala, a partir de 38, 39, 40 semanas ali, né, até 41, você vai pensar nesse período aí que eu falei, de um período de carência de até 300 dias. Tá na lei. Então, se você já aderiu ao plano com uma gestação muito avançada, você não vai conseguir isso. Mas tem exceções. Qual é, por exemplo? Você entra numa situação de urgência ou emergência. Deus nos livre e guarde, né? Estamos falando aqui de gestante. Mas pode acontecer. A urgência, a gente entende, o judiciário entende que o plano é sim obrigado a prestar essa assistência. É porque a gente está falando de uma mulher e uma criança. Então não é para deixar esse binômio aí, mãe e filho, sem assistência com essa premissa de 300 dias. Até porque urgência e emergência, pela lei, a gente vai falar de até 24 horas. Então, é até. Então, você aderiu ao plano de saúde, o plano de saúde muito rapidamente tem que oferecer o uso aí dos serviços de urgência e emergência. Até porque a gente está falando da vida, do direito à saúde e do direito à vida, tá bom? Então, olha como o tempo encurta, tá? Então, os períodos de carência são esses períodos em que você precisa esperar, aguardar. Para as consultas em geral, normalmente até 180 dias, eu falo assim, porque o plano pode encurtar, nada impede. Ele não pode ultrapassar esses períodos de carência. Quando a gente fala cobertura, o que seria? Eu brinco que é uma espécie de uma sombrinha, né? Aquilo que nos cobre. Qual que é a cobertura do seu plano? O plano, ele tem uma cobertura mínima, a depender do seu tipo. Vou falar depois dos tipos, tá? Mas, por exemplo, você tem cobertura de maternidade, né? Obstétrica. Qual vai ser o serviço credenciado? Você tem cobertura de clínica médica, clínica cirúrgica? Qual que é a cobertura mínima? Gente, um plano não pode negar um serviço, uma ação que esteja no rol da cobertura mínima. E esse rol, quem faz, quem atualiza? Agência Nacional de Saúde Suplementar, onde você, beneficiário, vai olhar, vai verificar se o que o seu plano está dizendo é de fato correto. Rol da ANS. Wilma, existe possibilidade de eu conseguir algo que não esteja no rol? Claro, evidentemente que sim. Você vai tentar administrativamente, direto com o seu plano. Teve a negativa, você pode tentar administrativamente na ANS, tá? Pelo canal da ANS, pelo site da ANS, com ou sem advogado. A contratação do advogado você fica mais tranquilo de que esse requerimento vai ser feito com a base, ou precisa ser feito de uma forma mais fundamentada. E aí você fez essa reclamação ali e ainda assim seu plano continua inoperante, não faz nada e você precisa. Aí sim tem a judicialização também. Você precisa da negativa do seu plano, tá bom? A questão da ANS não cabe para todo tipo de requerimento, não. Esse canal da ANS, ele é muito mais para alguns tipos de demandas do que para outros tipos de demandas, tá bom? Aí é bom você já procurar realmente uma pessoa especializada na área. Continuando aqui, quanto aos tipos de planos de saúde, olha, a gente tem o plano ambulatorial. O que é algo ambulatorial? É aquele tipo de serviço que você sai da sua casa,
vai até o serviço, volta para sua casa ambulatorialmente. Então, o ambulatório, a gente fala muito no SUS, né? Ambulatório, lembra aí as nossas consultas especializadas, consulta, né? Claro, consulta com médico generalista, por óbvio, né? Então, esse plano ambulatorial, você vai pensar em exames, terapias, além das consultas, tá bom? Hospitalar. Você vai ter o hospitalar com obstetrícia e o hospitalar sem obstetrícia. Por óbvio aí que você vai pensar a obstetrícia para aquela mulher em idade fértil, que faz jus a esse serviço. Vai pagar a mais, claro, mas por outro lado, você vai ter uma cobertura para as questões aí, né, do parto, do nascimento, tanto para a mulher, para parturiente, né, para puérpera depois, para o RN, para o recém-nascido, toda essa cobertura. E a gente tem também um quarto tipo, que é o odontológico. Como o nome diz, é um plano voltado para a sua saúde bucal. E aí, o meu não é nenhum desse, Will, mas acho que está errado isso aí. Por quê? Existe o plano referência. Qual que é o plano referência? É o plano mais completo. Ele vai incluir essas modalidades que eu falei aqui, podendo ou não ter o plano odontológico, podendo ou não ter assistência obstétrica, claro, mas o plano referência é um plano completão, tá? É um plano que vai te deixar mais tranquilo conforme a situação da sua saúde ou da sua vida, do seu tempo aí, tá? Claro, depende também das condições de cada um, né? Tanto das necessidades quanto das condições financeiras de arcar ou não com um plano. Ok até aqui? Lembrando, a ANS, ela periodicamente, ela atualiza esse rol de procedimentos. Então, esse rol não é estanque, não é um rol que está lá desde 1998, né, ano 2000. Não, ele é sempre atualizado, porque as tecnologias em saúde, elas são comumente, né, ou frequentemente aí, elas são atualizadas, porque a ciência avança e os serviços também precisam avançar. Licença para uma água, continuando aqui. A gente lembra que no Brasil existe a Conitec, que é uma Comissão Nacional de Incorporação das Tecnologias. Essa comissão, ela foi criada, pensada, muito após o fenômeno da judicialização da saúde, tá? Tem um outro vídeo, depois de assistir esse, vocês podem assistir o outro, tá? Que vai falar justamente da judicialização. Então, hoje, o Brasil tem incorporado tecnologias com maior agilidade, o que facilita para que a gente possa ter esse acesso, ter essa tecnologia, tanto no rol da ANS, quanto também para a gente poder judicializar se for o caso. Vai ser mais fácil para a gente conseguir aí esse direito através do judiciário, se for algo já reconhecido aqui no Brasil pela nossa Conitec, que avalia as novas tecnologias, a incorporação de novas tecnologias. Continuando aqui, o que a gente tem que é importante sobre essa questão da lista desse rol? Esse rol, ele pode ser estendido, mitigado, em havendo a necessidade específica. Porque pode acontecer de a sua necessidade, por exemplo, uma pessoa que está fazendo um tratamento oncológico, já tentou tudo que está ali naquele rol, tudo que é mais utilizado. E de repente a gente tem uma ponta de esperança, uma esperança em um tratamento inovador. Se for tratamento teste, pessoal, fiquem atentos. Tratamento teste, quem vai ter acesso? Quem está naquela pesquisa, como sujeito da pesquisa, tá bom? Mas não é um tratamento teste, só não é um tratamento ainda incorporado aqui no Brasil. Você pode ter acesso? Dependendo, sim. Se, por exemplo, a gente tem um relatório médico explicando tudo de forma pormenorizada, que justifique, sim, a indicação daquele medicamento, ou daquele insumo, daquele equipamento, daquela cirurgia, a gente pode conseguir via judicial. É certeza de conseguir? Não, porque advogado nenhum pode dizer de certeza. Mas eu tenho uma convicção quanto a mim e quanto aos colegas que trabalham na área. Todos, quando convencidos da necessidade de um paciente, vão fazer o melhor por esse cliente, né? Que também a gente vai falar paciente porque ele está com uma demanda ali de saúde, então ele é paciente no sentido da saúde. Ou
ou usuário da saúde, como vocês preferirem. Esse termo é polêmico na saúde, porque eu sei, falei com vocês que eu sou enfermeira, então quando a gente fala paciente, nem sempre é tão bem visto assim, porque ninguém é tão paciente. A gente pode perder a paciência e deve até em algumas ocasiões. Continuando aqui, a Lei 9656, então, que eu já falei, traz alguns prazos e traz também o rol. Não que o rol esteja na lei, tá? Mas fala disso e existe o rol. Então, a gente tem uma cobertura mínima e a gente tem também os prazos, o tempo e a carência, que aí a gente vai dizer de carência máxima, prazo máximo. Então, até 24 horas, até 300 dias, no caso da mulher, né, que terá um trabalho de parto a termo, 180 dias para consultas, exames e tudo mais. Eu já falei disso, tá? Uma coisa importante, 24 meses para doenças ou lesões pré-existentes. Fiquem atentos a isso. Quando você for contratar um plano, ou quando um plano tentar te excluir dele, ou não renovar por algum motivo, né? Cuidado com isso. Por quê? Doenças pré-existentes, lesão pré-existente, tem uma carência maior, tá? 24 meses, 2 anos. Nossa, mas como eu faço? Eu não tenho plano. Ou eu tô perdendo o meu. Se você tá perdendo, cuidado. Tenta ficar nesse plano se esse plano te atender. Às vezes precisa de uma demanda judicial para isso. Agora, o que a gente precisa fazer em relação à questão das doenças pré-existentes? Você precisa declarar para o seu plano assim que você faz ali a adesão. Normalmente o plano te oferece uma espécie de questionário e você vai dizer, se for o caso, de doença que você apresente. Ah, não tenho doença nenhuma. Ótimo. Ah, eu quero omitir, porque eu tenho medo do plano não me aceitar. Não faça isso, né? Ninguém tá aqui para ensinar ninguém a fraudar. Até porque você pode responder por isso. Então, coloque sim a doença ou as doenças que você tem. Isso é uma questão aí de clareza que você precisa garantir. Nem é garantir, né? Que você precisa observar. Agora, cuidado. Se o plano não te oferecer esse questionário e depois alegar que você já tinha a doença, que era pré-existente, não aceite. Tá errado, tá bom? Ele não te ofereceu o questionário, você não respondeu porque não foi te oferecida essa oportunidade. Então, não basta o plano alegar que você já tinha doença pré-existente, porque aí o judiciário não entende assim, a gente não entende assim, na verdade seria uma deslealdade, tá bom? Não pode simplesmente inferir que você esteja ali numa posição de fraude, não. O plano não te ofereceu o questionário, você não respondeu porque não tinha o questionário, não significa que você já tinha essa doença previamente, tá bom? Então, é importante saber que a carência começa a ser contada na data da assinatura do seu contrato com o plano de saúde, observe isso. Existe carência? Existe carência, o plano não está errado em falar de carência. O que a gente não pode ter aqui é um abuso em relação às cláusulas que dizem respeito à carência. Esses períodos não podem ultrapassar o que a Lei 9656 traz. Na dúvida, busque apoio jurídico, tá bom? Em relação às lesões pré-existentes, doenças pré-existentes, acho que eu deixei claro aqui. Você vai responder no questionário. Existe uma cobertura parcial temporária, que é uma cláusula aí diferenciada para reduzir esse prazo de 2 anos. Você pode buscar por isso, né? Mas claro, você vai ser cobrado também por isso, tá? É uma cláusula dita especial, tá? Exceções importantes, já falei aqui, né? Da urgência e emergência, né? Que a gente precisa do socorro rápido. Imagina, você assinou hoje uma adesão, né? Saiu de casa, claro que você não forjou nada, que ninguém vai forjar um acidente, né? Para ficar grave. E precisou. Não tem razoabilidade o plano alegar que você não completou ainda 24 horas. Não faz sentido, até porque a lei é explícita, até 24 horas. Espero que esteja aí comigo. Tem dúvida? Por favor, deixe aqui no comentário, tá? Ou se você precisa de algo e não quer deixar no comentário, busque aí, né, o link do meu WhatsApp e mande mensagem para mim. Vou ter o maior prazer em te ajudar. Continuando aqui.
O que a gente vai ter também, que é importante para o advogado e para você? Jurisprudência, uma série de decisões que pode sim e deve sim nos amparar em casos de urgência e emergência, tá? E em caso em que não ficar claro onde você se encontrou naquele momento. Porque muitas vezes os beneficiários acabam pagando um hospital particular, um serviço particular, e depois a juização, muitas vezes, inclusive, com direito a danos morais, tá? E claro, o ressarcimento desses valores, né, muitas vezes é cobrar juros, tudo direitinho. Por quê? Se a obrigação era do plano e você ficou desassistido, você faz jus, você tem direito a esse ressarcimento por parte desse plano de saúde, tá bom? Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele nos ajuda, né, os advogados aí que trabalham com a saúde, porque a saúde, ela também é defendida por esse código, porque é considerada uma relação de consumo. Mas cuidado, saúde, eu sempre falo isso, não é mercadoria. Então, apesar do código nos ajudar, o advogado da saúde, ele tem que ter um conhecimento muito mais vasto que apenas aqui, não que o código seja apenas, tá, gente? Mas o advogado não vai ficar preso ao Código de Defesa do Consumidor e falar assim, inversão do ônus na prova, o plano que vai provar tudo. Não, tudo que você tiver que puder te ajudar, você vai levar para o seu advogado, se precisar dessa judicialização. E o Código de Defesa vai, sim, nos amparar também, como mais um documento legal, como mais uma lei, aquele conjunto de normas que vai me ajudar, né? E ajudar meus colegas a te defender. Então, para a gente encerrar, a gente viu cobertura como um conjunto mínimo de serviços que precisam ser ofertados, que vai depender do tipo de plano que você contratar. Vimos carência como tempo decorrido desde a assinatura do seu contrato até você poder usar aí alguns serviços, ter acesso a alguns serviços. A operadora, então, não pode impor um prazo superior ao da carência, nem pode te oferecer um rol de serviços menor do que está na ANS, claro, a depender, repito, do seu tipo de plano, que são aqueles 4, mais o referência, então, basicamente aí, 5 tipos. Ufa, chegamos ao final. Se você gostou, você vai deixar aí seu like para que esse vídeo chegue a outras pessoas. Muito obrigada, até mais!